Olá, novamente aqui com vocês, professora Leliane Guimarães, do IFTO Campos Palmas. Vamos dar continuidade ao aprendizado do AutoCAD. Olá pessoal, estamos próximos de terminar a visão geral dos comandos básicos do AutoCAD. Nós não temos a pretensão, durante essa visão geral, de explorar todos os comandos. É uma base que vocês têm que ter para começar o exercício. Mas durante a execução do exercício, nós iremos aprofundar mais comandos, dar mais dicas, ok? Mas eu achei importante começar com essa base. Hoje nós vamos ver impressão e na próxima aula o layout, que é a organização na prancha para você poder imprimir. Na verdade, você pode imprimir o desenho da forma como ele está aí. Mas a gente deve organizar os desenhos em uma prancha, né? Essa que é a forma mais correta de fazermos a impressão e organização. É a forma que é exigida pela ABNT, a forma de apresentação dos desenhos técnicos, e não é diferente quanto aos desenhos arquitetônicos que são fornecidos às prefeituras. Bom, primeira coisa, vamos dar uma pincelada em como é essa parte de impressão, para a gente poder entender até como é que a gente vai configurar a nossa prancha. Impressão no AutoCAD, você pode ativar aqui, nesse menu. Ele não chama-se Print, chama-se Plot, por isso que as impressoras desses projetos são conhecidas como plotters, né? Porque a sua impressão ela é diferente, ela não é no tamanho de uma folha, né? A impressão é num tamanho maior e exige um pouco mais de configurações do que o normal. Então você pode ativar por aqui, ou você pode ativar pelo atalho Ctrl P. Ele vai abrir, ambos vão abrir esse quadro de configurações para a impressão. Vocês vão ver que tem aqui algumas configurações que são conhecidas, né? Como configuração de página, qual a impressora que você vai estar utilizando, o tamanho do papel. Aí começam algumas coisas um pouco diferentes aqui, ó. Área de plotagem, né? Distância da plotagem, ou seja, da origem, a escala. Aqui nós temos o estilo de plotagem, né? Que fala sobre as configurações das penas. Nós temos aqui também algumas opções de preenchimento. Esse shaded é uma parte de aparência, né? Geralmente é quando você trabalha com desenhos em 3 dimensões, mais algumas opções, orientação, e aqui nós temos finalmente o OK, né? Quando tivermos configurado tudo. Vamos começar por aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que configurar é qual que vai ser a nossa impressora. Então a gente vai botar numa gráfica e a gente não sabe exatamente qual a impressora que eles vão utilizar. Eu costumo configurar aqui em PDF. Então, dentre as várias opções que nós temos, que já vem com o AutoCAD mesmo, né? Nós temos DWG to PDF. Tem outras opções de PDF aqui também, ó. Tá vendo? Tanto faz vocês usarem uma dessa como uma dessas aqui. Todas vão estar gerando um arquivo PDF para você verificar, né? Ver como vai ficar a sua impressão. Depois que você configura aqui a sua impressora, você escolhe o tamanho da folha. Eu vou colocar aqui uma folha um pouco maior que A4 para a gente ir verificando as impressões nos tamanhos que a gente faz nos projetos, né? Vou colocar aqui A3. Ó, veja que tem um monte de tipos, um monte de tamanhos, tá? Não tem só assim A1, A2, A3, né? A lista ela é bem maior. Eles costumam colocar assim de acordo com várias normas, né, de desenho. Nós vamos usar a ISO aqui, ó. Então tem a ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4, tem ISO Expand A4, não tem muita diferença de uma para outra, tá? Vamos usar aqui uma folha de A3, ok? Nós temos no sentido horizontal e vertical, mas não importa aqui. Qualquer um que você escolher, você poderá escolher a orientação aqui, ó. Retrato ou paisagem, ok? Não importa qual dos dois você escolha aqui, tá? Vou escolher até paisagem, né? Porque o tamanho A3 ele é utilizado no formato paisagem. Aqui tem a configuração se você quiser imprimir de cabeça para baixo, não é muito comum, né? Vamos ver agora a área de plotagem. Aqui ele pergunta o que plotar. Temos 4 opções: Display, Extents, Limits e Window. Display é o que você está vendo na tela naquele momento. Extents é toda a extensão do desenho. Mesmo que você não esteja vendo, ele vai
como se fosse fazer um zoom extends, né? Ver toda a extensão para disponibilizar para a sua impressão. Limits, lembra que a gente configurou o limite? Então, o limite, ele vai imprimir só o que tiver dentro daquele quadro de limite. E o window, se você mesmo quiser fazer uma janela agora para o que você deseja imprimir. Eu vou colocar o window, essa opção, ó. Ele já voltou para o desenho. E eu vou fazer aqui, deixa eu afastar um pouquinho, eu vou fazer aqui, ó, uma janela, que eu quero imprimir isso aqui tudo, ok? Depois disso, você pode vir aqui para a origem. Você pode deixar o seu desenho centralizado ou você pode configurar onde você quer que inicie no cantinho do papel, tá? Está em milímetros, bom, eu vou deixar centralizado, eu acho mais simples fazer assim. Aqui nós temos a escala. Fit to paper significa ajustado à página. Então, se eu coloquei o A3, ele vai colocar numa escala qualquer, aumentando ou diminuindo até caber na página. Mas a gente normalmente não faz assim, né? A gente precisa de uma impressão com uma escala definida para os nossos projetos. Até porque depois eu vou com o escalímetro medir caso eu precise de alguma coisa na obra, etc. Então, eu vou tirar essa opção de Fit to paper e vou configurar aqui uma escala. Aqui nós temos que ter uma observação, um cuidado, tá? Veja que nós temos milímetros e unidades. O que significa isso? O nosso desenho, ele foi configurado para unidades estar em metros. Só que quase tudo no AutoCAD vem pronto para aplicação em milímetros. A gente até viu quando estava fazendo as churas eram muito grandes. Geralmente é apropriado para desenhos em milímetros, mas eu prefiro sempre fazer em metros, porque quando a gente leva lá para o Revit é interessante que a unidade esteja em metros. Então aqui, ó, ele dá duas opções para a gente apenas, milímetros ou polegadas. Não foi polegadas que a gente utilizou, então a gente tem que deixar em milímetros. E a gente vai ter que, na hora de colocar a escala aqui, ó, por exemplo, escala 1/50. Se eu deixar assim, ele vai entender de forma equivocada que o desenho está em milímetros e vai converter para a escala 1/50. Eu tenho que colocar aqui 1000. E por que eu coloco 1000? Porque 1000 milímetros é equivalente a 1 metro. Que é o que a gente tem no nosso desenho, tá? Então, não adianta aqui você colocar na escala que tem disponível, ó. Ele tem disponível aqui a escala 1/50, 1% em várias escalas. Mas se você colocar, ele vai colocar apenas que 1 milímetro, ele vai converter para essa escala. Então, a gente tem que colocar aqui 1000, ok? Já vai a primeira dica aí para vocês. Isso aqui é super importante para a escala sair correta na impressão. E muita gente não entende por que a escala sai errada, porque não tem o conhecimento sobre esta configuração. Vamos ver também agora sobre a configuração de penas. Veja que está escrito aqui monochromos, mas nós temos várias opções de configuração de penas. Penas, no caso, é como que a impressão sairá, né? Com que espessura das linhas, com que cor. Aí você me pergunta, mas a gente não viu isso lá no Layer? Sim, mas lá no Layer a gente colocou várias cores, eu até falei para vocês que as cores, né, que estão sendo configuradas lá, são cores que podem modificar na impressão e acompanham aqui esse estilo, tá? Eu costumo utilizar monochrome, por quê? Monocromático, ele pergunta aqui se eu devo aplicar esse estilo a todos os layouts. Vamos dizer que sim, certo? Porque eu ainda vou explicar para vocês sobre layouts posteriormente, tá? Ele sempre vai fazer essa pergunta. Então, o monochrome, ele é todo em preto e branco. Deixa eu clicar aqui e mostrar para vocês em editar estilo. Olha só, nós temos aqui cor número 1. Aqui nós temos as propriedades que vão sair na impressão. Sairá na cor preto. Cor número 2 sairá na cor preto. Cor número 3 sairá na cor preto. Então, todas as 255 cores que nós temos, aquelas cores com um número que eu tinha falado, estão configuradas para sair em preto. Então, nada vai sair colorido, sairá colorido aquelas cores que não estão com esta numeração. Lembra de cores que estão no padrão RGB? Então, essas cores aí sairão coloridas, ok? Então, vamos ver aqui, que mais configurações a gente vai mexer? Eu não costumo mexer em nada, eu costumo deixar a configuração padrão que já vem no AutoCAD dessa mesma forma. Quando eu quero desenho colorido, ao invés de eu mexer aqui na configuração, eu vou cancelar. Vou mostrar aqui para vocês outra configuração que é colorida, o ACAD, por exemplo. Não vou aplicar nos layouts agora, tá? Porque eu já tinha colocado monocromático. Vou clicar em editar. Olha só. Quando eu vou editar esse ACAD, o que é que nós temos aqui? A cor de número 1 não está saindo preto, está saindo com a mesma cor e usa Object Color, ou seja, se o objeto está na cor número 1, ele vai sair com a cor número 1. E se eu configurar alguma cor aqui?
É a mesma coisa que eu falei para vocês quando a gente, né, mexe na cor do objeto diferente do layer. A gente cria uma certa confusão, porque a cor número 1, vermelha, vai sair na impressão verde. Imagina você ver o seu desenho vermelho e lá na impressão sai verde. Então fica um pouco confuso, você pode se perder. E são muitas cores, ó. Vai do número 1 até o número 255. São cores demais para mexer nisso, ok? Eu costumo deixar e uso Object Color. Não mexo nisso na configuração que já vem padrão. Se eu quero fazer uma configuração específica, eu costumo colocar aqui New, ou seja, eu faço um novo arquivo, né, que ele tem essa extensão CTB, em que ele vai ter as configurações próprias que eu preciso para alguma impressão específica, tá? Aqui nós temos outras opções, como escala de cinza. Deixa eu só mostrar para vocês aqui como é. Não vou aplicar os layouts, deixa eu clicar aqui em editar, ó, Grayscale. Veja que essa opção aqui, Grayscale, está on. Significa que o vermelho vai sair um cinza um pouco mais escuro, o amarelo vai sair um cinza um pouco mais claro, então ele coloca todo o seu desenho em tons de cinza. Outra opção para vocês conhecerem, olha, esse aqui, Screen 25%, não vou aplicar, deixa eu clicar aqui em editar para vocês verem, ó. Ele tem aqui, ó, Screening. Uma característica dessas padrão aqui, ó, essa padrão monocromático que eu costumo utilizar é que tudo aqui vem preto, a escala de cinza desligado, screening 100%, ele não tem alteração da tonalidade, né, em nenhum percentual. E aqui todas as outras opções, ó, tipo de linha, espessura da linha, final da linha, né, tudo tá de acordo com o objeto, tá? Use Object Line Type, ou seja, use o tipo de linha que o objeto já tem lá no desenho. Aqui, espessura. Use Object Line Weight. Use a espessura que já tem lá no seu objeto. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Algumas pessoas fazem essa configuração, não lá no layer, mas fazem aqui na impressão. E começam a mudar esse arquivo monochrome. Eu não recomendo, porque ele já é um padrão do AutoCAD. A não ser que a pessoa fizesse realmente o seu arquivo em separado, chamasse lá, né, impressão projeto tal.ctb, e tem que lembrar que onde você vai imprimir na sua gráfica, você teria que levar este arquivo CTB para lá também, que aí estaria com as configurações que você precisasse, mas não recomendo mais. Esse é um método muito antigo de fazer impressão no AutoCAD. É porque inicialmente o AutoCAD ele não tinha essa possibilidade de você colocar uma espessura lá no layer, de fazer com que a plotagem seguisse a espessura da linha lá do layer. Você tinha que realmente configurar cada cor, né? A cor número 1, a cor número 2 tinha que ter uma espessura correspondente na hora de plotar. E gerava um trabalho bem grande nas gráficas para fazer toda essa configuração até conseguir imprimir todo o seu desenho. Hoje em dia tudo é muito mais simples, tá bom? O que é que eu faço então? Deixo aqui monocromático, não mudo esse estilo padrão. Se vocês forem imprimir uma gráfica, recomendo que vocês peçam monocromático e vocês falem lá o monocromático padrão do AutoCAD sem qualquer tipo de alteração de penas, de cores, de nada, ok? Aqui nós temos algumas opções de preenchimento, geralmente é para 3 dimensões, não usamos. Aqui temos outras opções também, ó, transparências, né? Algumas coisas que a gente não vai ver tanto, certo? Não é tão utilizado nos projetos. Ok, eu já devo colocar ok? Bom, se eu colocar, ele já vai gerar um PDF. Eu recomendo que primeiro a gente faça aqui um preview, que ele mostra pra gente o PDF, como é que ele vai sair na impressão, ok? Vou clicar aqui em preview, vou continuar. Olha, tá vendo? Ele tá me mostrando aqui uma pré-visualização de um PDF. Aqui eu tenho a opção de ver zoom, pan, o zoom window, né? Ele tem algumas opções aqui de visualização. Basta você usar a barra de rolagem também, que já serve. Olha que bonitinho. Ah, tá saindo um pouco mais grosso o pilar, tá vendo? Aqui nós temos um cinza aqui no fundo, estão vendo aqui, ó? Lembra que a gente tinha colocado realmente um cinza nessa impressão? Aqui também um cinza, né? Não tá saindo todo preto, porque eu coloquei aqui uma cor no padrão RGB. Todos os outros estão saindo preto, o gradiente, ó, do cinza pro branco. E se eu tivesse colocado aqui um rosa, ele ia sair rosa? Iria sair rosa se você tivesse feito na cor de padrão RGB, tá? Ó, nossa tabela, que originalmente é verde, tá todinha aqui em preto. Que tamanho tá saindo essas letras, né? Que tamanho tá saindo o tamanho das cotas? Tudo está de acordo com o que nós temos na nossa escala, né? Então eu coloquei aqui baseado no tamanho da parede. A parede tem 15 centímetros de espessura, 0,15,
Eu coloquei a altura dos textos 0,15. Então, o texto está saindo aproximadamente com o tamanho de uma parede. A parede na escala 1/50, ela tem 3 milímetros. Então, essa letra está saindo aqui, né, esse caractere, esse número, com 3 milímetros. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso quando a gente vai fazendo o nosso projeto final, tá? Para sair daqui, como é que eu faço para voltar para o meu desenho? Eu não gostei muito da impressão do jeito que tá, eu quero mudar algumas coisas, o que é que eu tenho que fazer? Bom, você pode fechar aqui em Close Preview Window, né? Ou você pode clicar com o botão direito e clicar em Exit. Veja que com o botão direito eu também mudo as opções, né? De zoom para pan, ou um zoom window, ou mando plotar diretamente, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, que eu tinha esquecido de comentar. Os desenhos feitos por uma versão estudantil, todos vêm com esse padrão aqui, não é possível retirar. Produzido por a versão estudantil da Autodesk, tá vendo? Vem nos 4 cantos do seu desenho. Isso é um problema? Bom, você não fez uma versão estudante? Então é a forma como o AutoCAD tem de ter a proteção do seu software, tá? Eu vou fechar então essa pré-visualização para voltar para o meu desenho. Na verdade, ele voltou para o quadro de plotagem. Eu posso já imprimir? Bom, posso, mas eu quero fazer umas mudançazinhas primeiro, tá? Deixa eu clicar aqui em aplicar to layout, porque se eu cancelar, eu vou perder a configuração que eu já tinha feito. Eu vou aplicar, mas layout, professora, eu não aprendi layout ainda, não se preocupe. Vai aplicar essas configurações nesse modelo aqui e a gente já vai aprender sobre layout. Vou cancelar agora. Pronto, vou dar uma olhadinha aqui no meu desenho. Ó, isso aqui eu tinha colocado um cinzinha. Eu posso querer colocar um fundo diferente nessa minha achura? Vamos colocar um colorido diferente só pra gente perceber como é que fica? Então, cliquei aqui sem comando nenhum na minha achura. Aqui eu tinha uma cor, ó, cinza. Eu vou escolher uma outra cor. Vamos colocar um amarelinho, um begezinho, tá? Ok. E vamos ver como vai ficar essa impressão. ESC para sair do comando. Vamos entrar novamente, Ctrl P. Agora eu não vou fazer nada, vou só pré-visualizar. As configurações já estão todas salvas, que eu tinha aplicado. Vou só clicar em Preview. Ele sempre está perguntando aqui, ó, sobre uma escala de anotação. Vocês vão aprender ainda sobre isso, tá? Você só clica em Continue. Olha só em minha impressão aqui, ó. Se eu me aproximar, veja que está saindo com aquele tomzinho amarelo. Então é possível fazer algumas coisas coloridas sem configurar muita coisa no AutoCAD. É muito simples, basta escolher um padrão RGB. Veja que o tracejado aqui, ó, tá saindo também adequado. Às vezes a gente vai fazer essa impressão e o tracejado fica estranho, não fica legal. Então a gente vai estar, quando fizer o exercício, aprendendo um pouco mais a manusear isso, a manipular de forma a gente ter a escala adequada, né? O tracejado ficar um tracejado legal, tá bom? Essa espessura aqui também, ó, a parede não está saindo com um traço mais espesso, mais largo, a gente vai ter que aumentar, né? Deixa eu mudar só isso aqui, ó. Vou mudar só aqui a espessura da minha parede. Então tá aqui, ó, parede. A espessura tá 0,09, ó, igual a muitos outros. Se a gente ver aqui, ó, pilares estava 0,20, ficou melhor, não é? Eu vou colocar paredes também com 0,20. Ok. Agora, voltando para o meu desenho, deixa eu colocar aqui Ctrl P, vamos pré-visualizar, Preview, Continue. Você pode também clicar aqui, ó, que ele não faz mais essa pergunta, tá, gente? Continue. Olha, agora também as paredes ficaram com um traço mais largo, né? Que é o traço que a gente precisa para representar as nossas paredes. Veja que quando eu me afasto um pouco, não dá para ver muito bem a espessura, né? Ele simplifica a visualização. Às vezes a gente tem que realmente aproximar para ver o efeito no nosso desenho, tá bom? Então, se você estiver achando bom da forma como está, basta você colocar aqui OK. Quando você clica em OK, ele vai abrir. Clique novamente aqui em Continue. Ele vai abrir uma pasta para você salvar, né, o seu desenho. Vou salvar aqui, ó, desenho para visualização. Model, ele já traz esse nome Model porque eu estava imprimindo o modelo, não é? Mas você pode botar o nome que você quiser. Vou botar aqui Model 1 pra gente ver e salvar. Ok? Ele já vai abrir automaticamente no meu software. Eu uso o Foxit, ele já abriu e mostrou aqui pra mim, ó. Ele me facilita bastante o uso.
Veja que aqui, ó, nesse software, o Foxit PDF Reader, né, viu, gente? Ele é gratuito, pode baixar ele na internet, eu gosto bastante. Ele vem até aqui, ó, os layers do AutoCAD, tá vendo? Eu posso desligar a cota, ó. Tinha uma linhazinha aqui que tava algum layer diferente, eu tenho que ver isso, se tá no layer errado. Especificações, ó, tirei. Achuras, ó, imprimindo sem as achuras. Tá vendo como é bom a gente ter o nosso desenho bem organizado? Se eu tiver tudo no layer correto, tiro a projeção, vai sair tudo certinho, sem os pilares, sem o texto. É bem legal para manipular, inclusive, depois o PDF para o que você precisar na sua impressão, tá? Voltando lá para o nosso desenho. Vamos ver só mais uma coisa sobre impressão. Vou botar aqui Ctrl P. Vou só mostrar para vocês a pré-visualização de como é a escala de cinza. Vou colocar aqui não aplicar, preview, só pra gente ver a diferença entre os outros. Olha, veja como é a escala de cinza, tá vendo? Tá toda acinzentadozinho, um que é mais claro, um que é mais escuro. Claro, aquele amarelo continua do amarelo mesmo, né? Não mudou. Deixa eu dar ESC para sair da pré-visualização. Deixa eu mostrar o ACAD, como é o ACAD. Preview, continue, ó. Todo colorido, com as mesmas cores que estão lá. O amarelinho, o magenta, o cian, o verde, tá tudo saindo colorido. ESC para sair, deixa eu mostrar um outro. Esse screen 25%, por exemplo. Vou colocar aqui não, deixa eu ver aqui. Preview, continue. Olha, tá vendo que ele dá uma transparência ao seu desenho. Tá apenas com 25% de transparência. Não vou fazer dessa forma, tá? Voltar para monocromático. Aqui, ó, se eu cancelar, ele não vai perder as configurações, porque eu já tinha aplicado as configurações que eu queria, ok? Vamos testar outra escala, 1/50 deu, mas se não desce. Se eu quisesse colocar na escala 1/10, por exemplo, seria isso, eu colocar 1000/10, tá, gente? Se colocar diretamente aqui 1/10, vai dar errado. Ele não vai adaptar, ó. Deixa eu botar aqui um preview para vocês verem. Olha, cadê nosso desenho? Tá aqui, ó. Bem pequenininho, não dá nem pra ver. Por quê? Porque ele tá aqui adequado, como se nossa unidade do desenho fosse equivalente a 1 milímetro. Se eu colocar aqui, ó, 1000, preview, continue. Agora ele tá na escala 1/10. Uai, professora, mas eu não tô vendo por quê. Esse meu desenho na escala 1/10 não cabe nesta folha, tá, gente? Na folha de A3. Eu teria que fazer em outra folha. Na escala 1/100, será que dá? É menor do que a escala 1/50, né? Então, deve dar. Vamos ver, ó. Pronto, tá vendo aqui? Cancelar. Cancelar. Espero que vocês tenham entendido direitinho sobre plotagem, porque a próxima aula a gente vai ver sobre o layout, que é a organização na prancha. Até a próxima aula.